Senhor, não há vida de qualidade. Você quer ter uma vida miserável? É você se entregar para o mundo lá fora. O mundo jaz do demônio. Não há nada lá fora que se aproveite. Se você quer ter uma vida de qualidade, esteja em comunhão com Deus. Eu nunca vi ninguém melhorar como um ser humano depois que se afastou dos caminhos do Senhor. O filho pródigo, ele tinha um lar, tinha uma família, tinha um teto, tinha um abrigo, tinha um alimento. Ele era feliz e não sabia. Então ele se aventurou, se afastou de próximo do pai. E lá ele conheceu a mentira, a prostituição, conheceu a maldade, o engano. Então, em um determinado momento, aconteceu uma coisa traumática na vida dele. E é isso que aconteceu comigo e acontece com todas as pessoas que se afastam e retornam. Acontece uma coisa traumática. Aí vem um estalo. Aí a chave muda. E ela vira. E você começa a pensar, na casa do meu pai, eu tinha tudo. Na casa do meu pai, eu tinha tranquilidade, eu tinha paz, eu tinha um alimento. Agora eu estou aqui, sofrendo, morando num estábulo, com as minhas roupas todas esfarrapadas, comendo junto com os porcos. Porque é isso que o mundo oferece, amados irmãos. É lá que o mundo tem, é porcos. E quem anda com porcos, vira porco e se alimenta como porco. Você quer ter uma vida de qualidade? Ande no caminho do Senhor. Queridos, imagine, hoje é dia dos pais. Imagine você que é pai, que é mãe, muitas vezes faz papel de pai e de mãe. Como a minha mãe, meu pai já é falecido desde 2016, aos 87 anos, ele tinha idade de ser meu avô, era só um ano mais novo do que a minha avó materna. E muitas vezes existem mães como a minha, que faz papel de mãe e de pai ao mesmo tempo. Então vocês que são pais e mães nesta noite, vocês entregariam o seu filho para ser humilhado, traído, esbofeteado, cuspido e por fim crucificado, tendo você todo o poder, toda a autoridade para não permitir que isto aconteça? Pois é, queridos irmãos. No hino cantado esta noite, dizia um trecho que dizia: ele não poupou nem o seu filho. Ele não poupou nem o seu filho. O que será de nós? Se ele não poupou nem o seu filho amado, que era perfeito, que se esvaziou, se tornou humano, andou como a gente, vestiu como a gente, comeu mais a gente, mas não pecou. No hino cantado esta noite, dizia: ele não poupou nem seu filho, tendo toda a autoridade
autoridade para não permitir que isso acontecesse. No testemunho da irmã Sherman aqui esta noite, ela falou um trecho do milagre que aconteceu na vida dela, e ela disse, em determinado momento, que nunca esteve tão próxima de Deus como neste momento. Muitas vezes, queridos e amados irmãos, você é escolhido de Deus, mas Deus permite que você passe por determinadas situações, por determinadas experiências, para que você caia a ficha, para que você mude a chave e faça dessa experiência um testemunho para trazer vidas para Cristo. Ele não te mata, mas ele te machuca, ele te mói, ele te martiga, para que tu tenha a sensibilidade e tu passe a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Então não murmure quando passar por provações. Jó, ele passou por provações. Era o homem o qual Deus deu testemunho dele. E ele passou provações. Jó, a passagem de Jó, ela nos traz a mensagem de que o homem santo também passa por tribulações. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Queridos, na passagem lida esta noite, iremos nos apenas, nós vamos nos aprofundar apenas no versículo 8 do capítulo 6 desta passagem bíblica. Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nos tempos de Noé, a Bíblia relata, nesse período os homens eram maus e só pensavam em fazer coisas erradas. Muito parecido com os momentos que estamos vivendo hoje. Hoje os homens estão maus, egoístas, amantes de si mesmo e só pensam em fazer coisas erradas. A gente sente na atmosfera. Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, está voltando. O anticristo está se movimentando e articulando para a volta eminente de Jesus Cristo. Nunca na história da humanidade teve tanta frieza espiritual, tanto egoísta. As pessoas não se importam mais com as outras. A palavra de Deus diz que o principal mandamento é amar a Ele e o segundo é ao próximo como a si mesmo. Então, queridos e amados irmãos, não é amar o próximo mais ou menos. Não é amar o próximo só educado, gentil. É amar o próximo como a si mesmo. E ele continua dizendo: o mundo havia pecado e violência por toda parte. Tu não consegue abrir
a TV Jangadeiro. Você não consegue abrir o jornal, é só violência, é só morte, assalto, pessoas morrendo por nada, por um trocado. A vida ficou banalizada. Outro dia, estávamos vendo no jornal que as pessoas querem legalizar o aborto. Ou seja, o homicídio legalizado. Porque matar um inocente que está na barriga de uma pessoa, para mim, ao meu ver, é um homicídio com requintes de crueldade. É hediondo, porque trata-se de uma criança, de um ser indefeso, que não tem como se defender. E a qualquer momento, assim como nos tempos de Noé, Deus mandará o juízo. E muitas das pessoas não creem que isso realmente vai acontecer. As pessoas não creem que realmente isso acontecer. Pode ser agora, pode ser amanhã. Você está preparado para a volta de Cristo? Você está preparado para a volta do Senhor? A história de Noé nos ensina uma coisa: que Deus, ele se importa mais com qualidade do que com quantidade. Estudiosos verificaram, através de cálculos, que na época de Noé, fazendo um retrocesso, tinha em torno de 7 bilhões de pessoas. Muito parecido com o que há hoje. Hoje temos 8 bilhões. Mas apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras se salvaram. Então, queridos e amados irmãos, Deus se importa mais com qualidade do que com quantidade. Muitas vezes Deus traz uma palavra pesada dessa para aqueles irmãos que às vezes não gostam de culto de doutrina. Aí Deus faz isso, manda umas palavras pesadas no culto festivo. Mas a história de Noé nos ensina isso, queridos e amados irmãos. Assim como Noé, façamos uma aliança com o Senhor. Uma aliança verdadeira. Uma aliança genuína. Uma aliança com propósito. Uma aliança de obedecer a palavra. De estar em comunhão com Ele. Deus, ele proveu a arca para Noé e sua família, para a salvação de Noé e sua família. Mas Jesus Cristo é nossa arca. Jesus Cristo é nossa arca da aliança. Então, queridos e amados irmãos, se agarrem em Jesus Cristo. Faça e diga como Davi: e olhei para os montes, porque lá é que vem o meu socorro. Não é no pastor, não é no pai, não é na mãe, é em Jesus. Então, queridos e amados irmãos, com esta breve palavra introdutória, nós vamos considerar apenas esse versículo 9 deste capítulo. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, que revela pontualmente o que é preciso para fazer a diferença em meio a esta geração. Este texto bíblico, podemos observar 3 virtudes
da vida de Noé. Noé era varão justo. Noé era varão reto. Noé andava com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E por isso Noé, ele fazia a diferença em meio à sua geração. Quem quer nesta noite fazer a diferença em sua geração, dê um brado de glória a Deus esta noite, em nome de Jesus Cristo. Chorambachala recantaracili. Noé era varão justo, ou seja, ele praticava a justiça. Será que temos praticado a justiça no nosso trabalho? Será que temos praticado a justiça no seio da nossa família? Será que temos praticado a justiça no meio do convívio da nossa sociabilidade, do vizinho? Será que temos sido justos? Ou temos arranhado a justiça para benefício próprio? Arranhado a justiça, sendo injusto para engranhar um benefício próprio. Noé era varão justo e por isso fez a diferença em meio à sua geração. Você quer fazer a diferença em meio a esta geração? Seja justo. Você quer ouvir a voz de Deus? Seja justo. Noé era um homem reto. Isso quer dizer que ele amava a retidão e aborrecia a tortuosidade. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, não adianta você vir para a igreja, vestir um terno bonito, vestir a melhor roupa, botar o melhor perfume e você ser igual aos que estão lá no mundo. Ame a retidão e aborreça a tortuosidade. Você joga aquele copinho descartável no chão. Alguém lhe dá o troco errado e você fica com aquele dinheiro. É roubo. Você jogou o papel no chão, é crime. É um crime contra o meio ambiente. Como é que você quer fazer a diferença em meio a esta geração, sendo igual ao pessoal do mundo? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Noé ouviu a voz de Deus, porque era justo, porque era reto. E o próprio Deus deu testemunho dele. Bendito seja o nome do Senhor. Noé andava com Deus. Isso significa que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor. Queridos, quem anda com Deus não anda com o mundo, porque Deus é luz. E quem está na luz não está nas trevas. Você tem andado com Deus, você tem tido uma comunhão diária com o Senhor. Você tem acordado de manhã e tem dito assim: Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pelo alimento, pelo teto. Obrigado por eu ter um pai, por eu ter uma mãe. Obrigado, Senhor Deus. Me diz, ó Pai, esta manhã, em que eu posso te servir,
em que eu posso ser e fazer e agir para glorificar o teu nome, Senhor Deus. Isso é comunhão com Deus. Exercite a sua fé. Ore, leia a Bíblia, faça um devocional. Outro dia eu estava dizendo aqui que você é o que você se alimenta. O mundo está aí, contaminando a nossa visão, a nossa mente, o jornal, a internet, com poluição. E a palavra vem, ela limpa. A palavra ela vem, ela purifica dessas poluições. Ela queima toda impureza. E ela traz fé e comunhão com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Queridos, possuindo também estas virtudes, você pode fazer a diferença no meio dessa geração corrompida. Ah, irmão Magno, eu tento e não consigo. Eu sempre tento e falho. Então façamos como Davi. Davi orou dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós não somos salvos pela nossa atitude, queridos e amados irmãos. Nós somos salvos pela graça. É pela graça. É pela misericórdia. Caso contrário, nenhum de nós seríamos salvos. Porque nossa inclinação natural, queridos e amados irmãos, é de agradar a nós mesmos e não a Deus. É de agradarmos a nós mesmos. Devíamos pedir ao Senhor: purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos e ficaremos puros. Lava-nos e ficaremos mais alvo do que a neve. Devemos pedir ao Senhor, porque Ele tem o poder, Ele tem a autoridade. Todo o poder e toda a autoridade é dele. Pelas nossas próprias forças não conseguimos. Nós também fomos chamados, cada um aqui foi chamado para fazer a diferença em meio a esta geração. A palavra de Deus ordena: não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformá-lo pela renovação do vosso entendimento. Mas o que temos visto, na realidade, é a igreja sendo transformada pelo mundo. Nós estamos aqui para transformar o mundo através de um bom testemunho. Mas o mundo está adentrando nas igrejas. Igrejas de parede preta, parecendo uma boate. Pessoas que não se vestem, mas com pudor. E ainda acham que estão certos. Isso é um fenômeno que está acontecendo nas igrejas, se chama secularização. Entenda bem, irmãos, uma coisa: o que cremos determina a nossa conduta. Nossas crenças, ela dita nosso comportamento. Então, queridos e amados irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara. Se você crê verdadeiramente que Deus
é Deus e é o Senhor da sua vida, você tem uma mudança de rumo, você tem uma mudança de mente, você tem uma mudança de coração, você tem uma mudança de pátria, você tem uma mudança de herança. Tudo se faz novo na sua vida, porque todas as coisas passaram. Você é nova criatura e tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia revela ainda que outros homens também fizeram a diferença em meio à sua geração. Que legal, né, amados irmãos? Que orgulho você fazer a diferença no meio da sua geração. Alguém passar por você e dizer assim, ó, aquele ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Que lindo, amor. Que lindo. A Bíblia também revela outros homens também que fizeram a diferença em meio à sua geração. Enoque, ele fazia a diferença em meio à sua geração, porque ele andava com Deus e um dia ele foi arrebatado. Ele representa a igreja que anda com Deus e um dia vai ser arrebatado aos braços do Senhor Jesus Cristo. A igreja que anda com Deus, ela vai ser arrebatada, amados irmãos. Dentro da igreja tem ovelhas e bodes, mas aquele que anda com Deus vai ser arrebatado. Porque existe a igreja como instituição, e existe a igreja como organismo. Instituição é essa alvenaria aqui, ó. Mas a igreja como organismo, Deus sabe quem é cada um. Não adianta você enganar o pastor. Não adianta você enganar os presbíteros. Não adianta você enganar o vizinho, a sua família. Porque Deus sabe quem é a igreja dele. Então é uma reflexão íntima, pessoal, particular, entre você e Deus. A Bíblia diz também que José fazia a diferença. Porque José ele fazia a diferença em qualquer ambiente que ele vivia. Era um homem sábio, era um homem ajuizado e tinha o Espírito de Deus. E o Senhor era com ele. José, ele fazia a diferença em qualquer ambiente que ele andava. Meu Deus. Os irmãos tinham ciúme dele. E ele se destacava na família. E os irmãos tinham ciúme dele. Caim matou Abel, foi falado hoje aqui. Por conta de ciúmes. Ciúmes, ele mata primeiro a vida espiritual. A inveja, o orgulho, a soberba. Até chegar ao nível de matar alguém, um ser humano. Então José ele fazia a diferença em todo o ambiente que ele vivia. Na sua família, por ciúmes, ele foi jogado numa cova. Ele foi vendido. Quando chegou na casa de Potifar, ele com a sua comunhão com Deus se destacou. Então, Potifar botou toda a administração do lar. Mas Satanás não estava satisfeito. Então botou uma mulher para jogá-lo na prisão. Então na prisão José fez a diferença. O carcereiro, hoje policial penal, ele colocou as chaves do cárcere na mão de José. Tamanha era a confiança neste homem. Então ele era um homem, ou não era um homem que fazia a diferença em meio à sua geração. Porque o Senhor estava com ele. O Senhor era com ele. Então, queridos e amados irmãos, se o Senhor era com José, o Senhor também pode ser
com você. E por fim, José foi tirado da cadeia e se tornou governador do maior império do mundo antigo àquela época. Era equivalente ao presidente dos Estados Unidos hoje em dia. Era equivalente àquilo ali, maior do que aquilo ali, na verdade. Muito maior do que aquilo ali. Então, se está sofrendo, se está passando por algumas coisas, não largue da comunhão com Deus. Não largue com a comunhão com o Senhor. Porque é tudo no tempo dele. Ele tem um tempo, ele tem um propósito para tudo nessa terra. Outro homem que fez a diferença em meio a essa geração foi Samuel. Samuel fazia a diferença em meio à geração porque ele era um homem honesto e não tinha ninguém que podia lhe acusar de nada. Você pode dizer o mesmo a seu respeito? Ninguém na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua cidade, pode apontar o dedo para você e dizer assim, ó, eu não tenho nada contra aquele homem. Ele não me deve nada. Samuel era um homem honesto e não tinha ninguém que tivesse alguma coisa para acusá-lo. Então era um homem que fazia a diferença em meio à sua geração. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Você tem se desviado do mal, queridos e amados irmãos? Ou você tem botado lenha na fogueira? Você tem cortado a fofoca? Ou você tem alimentado a fofoca? Ou você tem alimentado a raiva, o ódio, a inveja no seu lar, na sua casa, nos seus filhos, no seu cônjuge? Jó, ele fazia a diferença porque ele se desviava do mal. O mal está bem aqui na frente, ó. Ele pegava e fazia isso aqui, ó. Ele não ia ao encontro do mal. Todos nós sabemos o que é o mal. Então, se nós quisermos fazer a diferença em meio a esta geração corrompida, temos que nos desviar do mal. Daniel fez a diferença em meio a uma geração corrompida da Babilônia, porque tinha em seu coração um propósito bem definido de servir somente a Deus. Você tem um propósito bem definido de servir apenas a Deus? Ou você cambalia? Ou você hesita? Ou a dúvida tomou conta do seu coração? Porque se Deus é Deus ou não é Deus. Ou você crê ou você não crê. Ou você entrega a sua vida ou você não entrega a sua vida. Você não pode ficar em cima do muro. A palavra de Deus diz que Deus vomita os mornos. Você não é quente e nem é frio, é morno. Pois Deus vomita gente assim. Porque não tem um propósito bem definido no coração de seguir apenas a Deus. Eu estou passando dificuldade, mas eu estou com Deus. Eu estou cansado, mas eu estou com Deus. Eu estou frustrado, mas eu estou com Deus. A situação está difícil, mas eu estou com Deus. Eu estou chorando, mas eu estou com Deus. A situação está caindo em cima da minha cabeça, mas eu estou com Deus. E eu não largo Deus por nada neste mundo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus mais do que o seu cônjuge. Amai a Deus mais do que os seus filhos. Amai a Deus sobre todas as coisas. Estou concluindo, queridos e amados irmãos.
Nós também fomos chamados para fazer a diferença em meio a essa geração perversa e corrompida, onde devemos resplandecer como astros. Fomos chamados para ser sal, para ser luz. Sal para trazer sabor a este mundo insípido, preservando os princípios morais e éticos estabelecidos na palavra de Deus. Queridos, quando Jesus veio a este mundo, ele não quis fundar uma religião. Quando Jesus veio a este mundo, ele quis estabelecer um estilo de vida, a maneira de viver, de se comportar. Então seja sal e seja luz, luz para clarear as densas trevas da escuridão moral e ética. Nós, queridos e amados irmãos, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Devemos ser diferenciados pela nossa pureza moral, pela nossa paciência, pela nossa serenidade. Uma vida transformada é um verdadeiro testemunho da palavra. A sua vida transformada é um verdadeiro testemunho da palavra. Será que a sua vida tem brilhado com resplendor? Ou está obscurecida por murmurações e contendas? E por fim, amados irmãos, um certo pastor contou que o crente, ele tem que ser como a garça, que apesar de estar com as suas penas brancas, ela consegue andar na lama. Apesar de estar com as penas brancas, elas conseguem pisar na lama. Então, queridos e amados irmãos, nós crentes cristãos, calçados com o sapato da preparação do evangelho da paz, podemos andar neste mundo sem sermos contaminados por eles. Andemos neste mundo sem ser contaminados, porque o mundo não conhece a Deus e nós conhecemos. O mundo, ele não lê a Bíblia. A Bíblia que o mundo lê somos nós. Somos nós que o mundo lê. Ele lê o teu comportamento, a tua vestimenta, as tuas palavras, a tua atitude, as tuas ações. É esta a Bíblia que o mundo lê, a mim e a você. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, dê um aplauso aí para o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Irmãos, eu fui ali perguntar às meninas o que é que vai acontecer agora, porque elas estão na programação, né?
Eu acredito que aí vai ter aí, elas queriam que a gente cantasse parabéns para os pais, então eu queria que os irmãos se levantassem. Os pais que estivessem aqui, que são pais, viessem aqui para frente, né, para a gente cantar os parabéns. Vai ter sorteios aqui de sexta, mas a gente vai cantar aqui os parabéns para os pais. Ah, é. Irmãos aqui, quem for pai, pode. Nós vamos cantar aqui os parabéns para os pais. Pode vir, pais. Vamos cantar aqui os parabéns para os pais. Parabéns. Todo mundo batendo palma bem feliz. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa para todos os pais, para os pais que estão aqui. E os que estão em casa, uma salva de palma. Parabéns para os pais nessa data querida. Para eles, uma salva de palma. Parabéns, pais. Amém? Alguém tem alguma homenagem aqui para algum pai, alguma coisa? Ninguém? Pois eu vou chamar aqui a irmã Marilane para sortear aqui as cestas. Irmã? A Marilane ou a Eliara, quem quer que seja aqui para sortear as cestas? Irmãos, as meninas vão sortear aqui as cestas. Vem para cá, Marilane. Suba, amada. Marilane aqui vai sortear cestas, vai sortear aqui o nome das pessoas. Marilane, aqui tem o nome de quem? Só dos pais? Como é? Tem o nome de quem? Todos que estão aqui. Dos pais. Pronto. Pois, irmão, cada um, o Magno tira aqui o nome ou o irmão. Reginaldo, né? Irmão Reginaldo. Agora vamos sortear. São quantas cestas, Marilane? 4, é? 3. São 3 cestas. Irmão Chico. Irmão Chico. Ele já tá em pé, rapaz. Ei. Já tava preparado, rapaz. Eita, Jesus. Não, vou mandar a menina tirar. Tira aí. Seu é Tim. Ai. Eita, Setinho. Pronto, aí depois, irmãos, vai ter aqui umas comidas que a Marilane vai trazer com as meninas. Mas aí o irmão Magno, ele vai dar as bênçãos finais, viu? Eu queria que os irmãos ficassem aqui conectados para o irmão Magno daqui as bênçãos finais, tá bom? Glória a Deus. Perdão, eu também queria agradecer a cada um que está aqui nessa noite. O irmão Magno que está aqui embaixo, os outros irmãos que também é abaixo da sua noiva, né? Vamos dar um aplauso para esse povo, irmão, que
disseram sim para Jesus, disseram sim para nessa noite levar a palavra dele, né? E não cobraram nada. Nós sabemos que tem muita igreja aí que é cobrado. As pessoas cobram, mas os irmãos, ele vinha de boa vontade, então vamos dar aí glória a Deus por isso. Vamos dar aqui, irmão, as bênçãos finais. Glória a Deus. Eu lembrei que a irmã Conceição, ela disse assim que tinha pouca gente aqui. Se viesse uma pessoa aqui somente, eu ainda viria e pregava. Porque se existisse aqui uma pessoa aqui, Jesus ainda se esvaziaria, iria ser crucificado por essa única pessoa. Pode ter certeza disso. Façam assim com as mãos, amados irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e as consolações, o amor de Deus sejam com toda a igreja e todos digam amém. Bendito seja o nome do Senhor.